Olá, bem-vindos ao Sem Legendas. Sou o Miguel e estou aqui com a Margarida e com o Francisco. Olá. Oi. E hoje trazemos um episódio sobre um tema muito especial, que é o novo cinema português, um movimento que aconteceu em Portugal nos anos 60, em pleno Estado Novo, e que foi constituído por um grupo de realizadores jovens, muitos deles críticos de cinema, outros realizadores inexperientes que estavam então a começar, e que fizeram um conjunto de filmes subversivos que, segundo o próprio António da Cunha Teles, eram filmes que pretendiam agitar e fazer barulho. Filmes estes que tiveram um grande marco na história do nosso cinema e que influenciaram o cinema que veio depois, porque, ao fim e ao cabo, fizeram uma grande ruptura com o cinema que era feito do Estado Novo, com o cinema de propaganda, com as comédias de valores que eram feitas, sendo estes filmes muitas vezes sobre a juventude, sobre temas atuais, sobre diferenças de classe, sobre o papel das mulheres na sociedade e sobre muitas outras questões políticas, de repressão política, de desigualdade, entre tantas outras, que faziam parte da realidade daquelas pessoas, mas que estavam completamente ausentes da arte e, sobretudo, do cinema, que ainda era muito, muito controlado. Muitos destes filmes foram filmes que tiveram muita dificuldade em estrear em sala, também porque foram alvos de muitos cortes da censura ou até proibidos. E houve, por exemplo, só para dar um exemplo que encontrei, um filme chamado Catembe, que teve 103 cortes. Foi um movimento que teve muitos realizadores icónicos, dentro dos quais alguns deles vamos falar, como o Paulo Rocha, o António da Cunha Teles, o Fernando Lopes, o António de Macedo, sendo que alguns deles, infelizmente, vão ficar excluídos da nossa conversa. Nós só escolhemos 3 filmes, como sempre, e tivemos de fazer escolhas. Por isso, podemos passar já ao primeiro filme deste episódio, que é o filme provavelmente mais icónico do movimento. Não foi o primeiro filme do movimento, acho que foi o segundo, mas foi o catalisador para o resto do movimento do novo cinema português, que era um filme obrigatório neste episódio. O filme em questão é Os Verdes Anos, do Paulo Rocha, mais uma vez aqui a aparecer, depois de termos falado sobre o mudar de vida. E com ele vem também a icónica Isabel Ruth, que também já falámos e que... One Love, Isabel Ruth. Yeah. Os Verdes Anos é um dos filmes mais icónicos desta corrente cinematográfica. Dando uma breve introdução sobre o filme, basicamente é um rapaz, o Júlio, que vem para Lisboa, vindo do campo, das terras, à procura de melhores condições. No fundo, à procura do sonho lisboeta, se é que me entendem. Ele fica a viver com o tio, numa zona de Lisboa que hoje em dia já não sei bem reconhecer, mas fica a viver com o tio numa zona de Lisboa, e é uma zona que é muito pobre comparativamente com outras zonas. Júlio vem para trabalhar como sapateiro. Durante esse ofício, durante esses tempos em que está a trabalhar como sapateiro, acaba por conhecer Hilda, Isabel Ruth, que trabalha como doméstica na casa de senhores de grandes posses, os chamados burgueses. Depois de se conhecerem, acabam por se relacionar, por se encontrar várias vezes. Hilda está mais habituada a viver na cidade e na confusão de que era a Lisboa. Mal sabiam eles no que é que Lisboa se iria tornar. E comparativamente obviamente com o Júlio, que nem uma porta sabia abrir. É um momento engraçado do filme. A partir daí desenvolvem uma relação amorosa, pois o filme vai se desenvolvendo, mas para além dessa relação amorosa há uma relação de Júlio e da Hilda com a cidade e com a realidade. Esta dicotomia entre a pobreza e a vida mais humilde e a burguesia e o sonho de vir a ser mais alguém dentro desta hierarquização que a sociedade nos incute. Para além disso, vou só destacar, antes de passarmos à discussão do filme, em que vamos aprofundar um pouco mais, quero só destacar a simpatia do senhor que ajudou o Júlio a chegar a casa, porque isso já não se vê hoje em dia. Era impossível isso acontecer hoje em dia. Para dar um contexto, o Júlio está um pouco perdido, não sabe onde é que está, Lisboa, confusão, tudo mais. Pede ajuda a um senhor e o senhor diz: ora nem mais, venha comigo que eu levo até lá. E vão numa odisseia, vão a pé, apanham o metro, uma grande conversa, e achei de louvar essa atitude. Vou deixar o Miguel começar, mas quero só dizer que eu já fiz isso por outras pessoas, ok? Que estavam perdidas e que não sabiam e queriam ir tipo para o rato, e nós estávamos, e ela tinha apanhado um metro para o Rossio. Eu estava tipo: o que é que você fez? Venha comigo. E eu por acaso ia para o Marquês, então tipo... Portanto, olha, ainda há pessoas boas no mundo, ainda podes ter essa vivência na cidade.
Miguel. O que é que eu tenho a dizer sobre o filme? Este já é o segundo filme do Paulo Rocha do qual nós estamos a falar no podcast. O primeiro do qual falámos foi o Mudar de Vida, também faz parte do novo cinema português. E é muito interessante ver os dois filmes até em comparação, porque eu acho que eles têm muitas sensibilidades em comum, que ambos têm aquele olhar sobre um determinado sítio, ou sobre a cidade, ou sobre uma aldeia pescatória, no caso do Mudar de Vida, que é muito mais politizado do que seria a norma na altura. Esta Lisboa, sim, eu acho que é uma Lisboa muito autêntica, não é um filme que torne-se Lisboa nesta cidade que provavelmente o Estado Novo queria dar a entender que Lisboa era. Não é a Lisboa de hoje, evidentemente, tem algumas diferenças, nomeadamente isso que referiste, Francisco, do Júlio e o tio dele vivem numa zona periférica feita de casas degradadas, de barracas e coisas do género, que felizmente já não existe, que era algo muito do tempo do Estado Novo, de enxutar as pessoas marginalizadas para um canto da cidade, enquanto que se construíam bairros ricos. E foi nessa altura, se calhar uma década antes ou algo assim, que se construíram estes bairros como o que nós vemos, como até a Avenida dos Estados Unidos da América, que aparece muito no filme. No geral, acho que é um filme que se forma muito a partir de um amor de juventude deles dois, do Júlio com a Hilda, que é um amor muito bonito. Eu acho que tem muitas cenas muito bonitas e muito felizes, apesar de que a relação deles depois toma um rumo que não é tão bonito assim. E acho que é um filme sobretudo sobre isso, sobre uma juventude que não tem futuro, que é uma juventude sem grandes expectativas para a vida, que cresceu sem condições, que foi à procura delas e não as conseguiu na cidade, se calhar nem ia conseguir em lado nenhum do país. Por isso também há uma vontade, sobretudo do Júlio, de ir para fora. E eu acho que até é muito interessante nesta relação o ponto de conflito entre eles, que acho que é o Júlio estar constantemente insatisfeito e alienado com a cidade, com aquele modo de vida e querer algo mais. Nem que o algo mais seja começar uma vida nova com a Hilda. E a Hilda, apesar de entender a sua condição, está um pouco mais conformada com aquele modo de vida. Eu acho que ela não tem muitas expectativas para o futuro porque acha que não consegue transcender essa condição. E depois eu acho que é um filme que tem imensas cenas super divertidas, super fortes, super bem escritas, imensos planos incríveis. Tem música do Carlos Paredes, que é ótima, da qual ainda não falámos. Sim. Mas o Carlos Paredes fez uma ótima banda sonora, quer para este, quer para o Mudar de Vida. E eu acho que mesmo este, em comparação com o Mudar de Vida, é interessante porque, enquanto que este filme, O Os Verdes Anos, começa de uma maneira relativamente esperançosa e aos poucos vai se tornando um pouco mais cinzento, eu acho que o Mudar de Vida até é um pouco o contrário, começa muito cinzento e vai surgindo uma nova esperança. São dois ótimos filmes porque também conseguem, de uma maneira que eu acho que não é muito preto e branco ou muito simplista, eu acho que os dois conseguem demonstrar como os problemas dessa sociedade em que foram feitos não são problemas individuais, são problemas da condição do coletivo e da população, da maneira como as pessoas viviam, da falta de oportunidades, da miséria. E no meio disso tem personagens cheios de vida e com muita força de vontade, com ambições, com desejos, que não estão apenas a sofrer, que também têm direito aos seus momentos de felicidade. E no meio disto tudo há claramente uma crítica à burguesia, à diferença de classes. E pronto, e é claramente também um filme muito ligado à juventude e muito ligado a uma geração que não era representada no cinema em Portugal. Certo, e salientar que este filme saiu em 1963, durante a ditadura. Conseguir passar pelo... Como tu tinhas referido no início, como é que o filme passa na censura, só demonstra também a falta de literacia dos governantes daquela altura, porque isto é obviamente uma crítica ao país e ao estado a que aquilo chegou. Sim. Já dizia o camarada. Pois é. Mas teve ainda muitas cenas cortadas, por acaso. Aquela cena... Há uma cena... Enfim, não vou dizer. Não... Sim, uma cena com inglês. E onde essa cena acaba, toda essa parte foi cortada. A cena do bar também foi cortada. Pois. Há várias cenas cortadas. Eu gosto bastante do filme. Eu adoro a Isabel Ruth. Eu acho que ela tem um dos melhores papéis do cinema português neste filme. Nós somos um clube de fãs da Isabel Ruth. Pois é, pois somos. E este é um dos meus filmes favoritos, definitivamente. Percebo. Estava-vos a ouvir falar, não tenho muito mais a dizer, acho que depois se calhar tenho mais a falar quando falarmos dos outros filmes e conseguirmos ligar todos. A ouvir o Miguel especificamente a falar dos problemas que este filme retrata para esta geração, e eu fico, eu meio que me relaciono com estas pessoas. Sim. E é impressionante que um filme que tenha sempre... E é esse o poder da arte no geral, que é
perceberes que tudo o que sentiste já foi sentido por alguém. E seja, tenha sido há 1000 anos atrás, tenha sido há 80 anos atrás, tenha sido ontem à noite. E eu acho que isso foi o que mais me impressionou nestes filmes no geral, todos estes do ciclo. Uma coisa que o Miguel disse também muito interessante sobre a personagem da Isabel Ruth, que era, relembrei-me, a Hilda. Que ela é muito mais pé assente na terra do que o Júlio, que quer. Não é mais pé assente na terra, ela é mais conformista, se calhar. E eu acho que isso veio muito do facto de... ela é um bocadinho mais velha que o Júlio, isso é falado não sabemos quanto, mas isso é falado no filme. E o facto de ela ser mulher, eu acho que também ajuda a ela ser muito mais, eu acho, fatalista, se calhar. E ela estava certa no final, não é? Portanto... Pois está. Eu acho que a relação deles também é bonita até certo ponto. Especialmente há uma cena linda num baile com a música Verdes Anos a passar por trás, que é mesmo das minhas cenas favoritas do filme. Mas meio que o Júlio é o primeiro incel da história. Pronto. Mas é tudo o que tenho a dizer. É um filme bonito. O final apanhou-me um bocado de surpresa. Eu acho que era a única que nunca tinha visto este filme, de nós todos. E vi o filme pela primeira vez agora e eu não estava à espera, malta. E eu não sei se entendo, eu não sei se gosto, mas está dentro do tema. Eu acho. De facto, mas é muito, muito, muito pouco esperançoso. Eu acho que o final... Para não chamar outra coisa. Eu sinto que gostei mais do final a rever o filme, porque eu acho que começo a pensar mais sobre ele no contexto da história e o que é que poderia indiciar esse final. Mas sim, também é um final, eu acho que ninguém que vê o filme pela primeira vez está à espera dele. Sim. Apesar de que foi de onde partiu a história, o que é interessante. Nós não vamos dizer nada mais a fundo sobre isso para não estragarmos o final das pessoas que não viram, mas a história partiu desse momento. O que me apanhou também foi literalmente tipo, aquilo vira nos últimos 5 minutos. Pois, sim. Pois é. Sim, e é tipo, uau! Eu sinto que o final... Eu não adoro uma parte do final. Lá está, não vou dizer muita coisa. Mas eu gosto... Eu acho que faz sentido para a história, porque o Júlio vai sendo... As esperanças do Júlio vão sendo corrompidas ao longo do filme. Tu vais vendo o Júlio numa decadência moral, numa decadência... Pronto, é a esperança a desvanecer-se dentro dele mesmo. E acaba essa esperança, essa descrença, acaba por levá-lo a fazer certas coisas que... Mas tens toda a razão e eu mesmo assim nunca adivinhei aquele final. Sim. Certo. Mas a cena final, tipo, dos carros, isto não é spoiler. Dos carros. Eu acho muito, muito bonita e com uma simbologia boa. Exato. Acho que funciona muito bem. Sim. É isso, concordo, adoro esse último plano. E mesmo na relação dele com o tio que começa por ser se calhar uma figura admirável e que o ajuda, acaba por se tornar uma figura que para ele é um símbolo de autoridade e que ele rejeita. Por isso o Júlio acaba por sentir-se muito em conflito com esta nova vida que tenta ter. E eu até acho muito interessante porque ele nunca se consegue adaptar verdadeiramente à cidade. Mesmo há um momento em que ele vai tomar um comprimido e ele vai beber água da fonte do Rocio. Eu adoro essa cena. Eu também. Porque aquilo para ele é tipo chafariz da aldeia, tipo uma fonte, as pessoas devem beber água de lá, não é? Devem usar aquela água para alguma coisa. E há sempre esse contraste entre a maneira como ele está habituado a ver a realidade e o choque que aquilo lhe causa. Também, tu tinhas falado de uma das tuas cenas favoritas, a cena do baile, mas eu acho que a minha cena favorita de todas, até a cena que vem antes dessa, que é uma cena em que o Júlio está sozinho na casa dos patrões da Hilda, com a Hilda, e quando os patrões não estão lá, aquele espaço quase que lhes pertence, quase que se torna a vida de luxo, ou a vida superior economicamente e a nível de classe que eles gostariam de ter. E por um momento eles são reis. E eu acho que é bonito que o filme lhes tenha dado esse momento. É verdade. E a Hilda, nessa cena, também está a vestir as roupas da acho que é nessa cena, se não estou em erro. Exato. Está a vestir as roupas da senhora, não me lembro do nome dela, pronto. E a sentir-se na pele da senhora, pronto.
Exato, e os Ela a sapatos. fazer tipo um desfile, todo um desfile Sim, digno sim, de sim. filme de Hollywood, tipo, Diabo Veste Prada o quê? Não. Mas no fundo eu acho que é um filme que explora esta esperança que vai sendo enjaulada pela realidade. E é as pessoas a tentarem e a querer sonhar e o país a dizer não. Tu és da classe operária, tu és da terra, tu és não sei o quem, tu estás condenado a ser a paisagem de outras pessoas. E essas pessoas Sim. que são mais do que tu porque têm mais moedas. É isto. E podem gastar essas moedas em mais coisas do que tu. No fundo é triste e, tal como a Margarida disse, eu vejo muitos paralelismos com a realidade de hoje em dia, com muitas diferenças, obviamente. Muita coisa foi conquistada entretanto, mas essas diferenças acabam por ainda ser... Essas diferenças de classe não deixam de existir. Tipo, pessoas vão à Sim. lua, a Katy Perry acho que foi à lua e eu tipo, bro, eu só quero um ar-condicionado de condições. só quero, não sei, quero poder ir de férias e não estar a pensar se eu tiver algum desastre de tipo, sei lá, preciso de arranjar o carro, se calhar depois não tenho dinheiro para tudo. É tipo, eu consegui-me rever bastante no Júlio, não na parte final Sim, do eu filme, também. mas e pronto, é isso. Gosto muito deste Nós só filme. queremos uma vida boa que não seja um sufoco. É isso. Exato. E ironicamente eu acho que é um bom segue para o filme que eu escolhi. Eu ainda Foi queria dizer uma o- coisa. Por isso acho que vou estragar. mas olhem, o teu segue. mas Ok, estraga o meu segue. Acho muito interessante eles conhecerem-se através do objeto, dos sapatos, porque ambos trabalham para uma mulher rica indiretamente. O Júlio arranja o calçado e engraxa o calçado de outras pessoas, nomeadamente desta mulher burguesa que é a patroa da Hilda, para quem a Hilda é uma empregada doméstica, e é através deste objeto, dos sapatos que ela leva para ele arranjar, que eles conhecem e começa esta relação que depois também se manifesta nas opiniões deles sobre o seu modo de vida, sobre as suas ambições para o futuro e também nestes sonhos diurnos que eles têm, ou sobretudo que a Hilda tem, de ascender de classe, algo que de alguma maneira é impossível. E ambos acabam cercados de uma maneira diferente um do outro. Por isso, passo a palavra à Margarida. Boa, o Miguel foi fofinho e como me estragou o segue há bocado, agora deu-me um. Porque o filme que eu escolhi foi O Cerco. É o primeiro filme enquanto realizador do António da Cunha Teles, porque na verdade ele já foi produtor dos 2 filmes que falámos do Paulo Rocha neste podcast, o Verdes Anos e o Mudar de Vida. E se os senhores que escrevem para a Pala do Walsh, que é um site muito fixe, fica a recomendação, não me estiverem a enganar, eu acho, pelo que ele dizia, O Cerco, portanto o filme que eu vou falar agora, foi gravado com restos da película desses filmes, do Verdes Anos e do Mudar de Vida. Pronto, achei um fun fact engraçado para partilhar. Muito Se não fixe, for muito mentira, Deve ser verdade. esperemos que sim. Se não, olha, pronto, é um facto de giro na mesma. É mentira, mas Fica é... um mito. Pois é, Mas é um é giro. um mito urbano. interessante. Exato. Pronto, e este filme é sobre uma mulher, a Marta, que decide deixar o marido, divorciar-se dele, para viver para ter uma vida independente, para ter uma vida que seja sua e feliz e pronto, e por causa do divórcio, porque o filme é de 1970, por acaso eu não sei se disse, mas por causa do divórcio ela acaba por ser despedida do trabalho que ela tinha como hospedeira de terra, provavelmente na TAP, mas depois de ser despedida porque se divorciou, não é? Acaba por arranjar um trabalho como modelo para publicidades. Depois há toda uma panóplia de acontecimentos que eu se calhar não vou partilhar porque já é muito spoiler, mas escusado será dizer que esta tentativa dela de encontrar uma vida de independente e feliz e que seja realmente sua cai por terra, porque de facto ela está cercada, que é daí que vem o título do filme, porque são o final dos anos 60 e início dos anos 70, e porque é Portugal, e porque ela é mulher, e porque ela não consegue escapar de nada, e então parece que todo o filme é assim, quase claustrofóbico, porque qualquer lado que ela se vire, ela está cercada pelos homens, está cercada pela publicidade, está cercada pelos
pelas condições da sua classe social, as condições financeiras. Está cercada pelo país, que, enfim, Nossa Senhora, não é? E eu gosto muito das temáticas que o filme aborda. Gosto muito desta crítica à sociedade do consumo que está ligada a este plot da publicidade. Há uma personagem que eu odeio, que é horrível, mas que toda a gente, eu amo, porque toda a gente goza abertamente com essa personagem. Ele está sempre a levar na cabeça porque é um menino da mamãe, porque é tipo um artista, tem a mania que é artista, mas vive às custas da mãe e estão-lhe sempre a dar na cabeça por causa disso, e é das partes mais hilariantes deste filme, que só aparece no início do filme, na verdade, mas gostei. Mas ele vira-se para um publicitário que acaba por contratar a Marta para fazer algumas publicidades. Ele diz-lhe que ele está só a enganar as pessoas e que as faz acreditar que a felicidade está nos frigoríficos e nos prémios das pastas de dentes. Não sabia que as pastas de dentes traziam prémios naquela altura, mas bom saber. A menos que eu tenha ouvido mal, eu acho que não ouvi, mas... Enfim, a sério, é que eu escrevi a frase e eu acho que é isso que ele diz. Imagina, É possível. eu apontei, eu fiz apontamentos. E pronto, sim. Por um lado critica esta sociedade de consumo e depois o patriarcado no geral, não é? Porque não só a Marta começa por ser despedida por causa do divórcio, é renegada, mas depois através do mundo publicitário é completamente objetificada. Ela é consumida de todos os lados, pelos homens na vida pessoal dela, pelos homens que nem sequer estão na esfera dela, mas que a veem nos anúncios. Ela não só está cercada, como ela não é quase uma pessoa. Ela é um objeto para consumo. É um bocado difícil de ver em algumas partes, não vou mentir, neste seguimento. Só quero dizer outra frase que para mim resume muito bem toda a crítica social do filme, que é quando o amigo publicitário dela, que eu já não me lembro como é que se chama, mas é irrelevante, ela está a fazer um anúncio para um whisky e ele não gosta da roupa que ela está a vestir. Tipo, ela tem que vestir menos roupa. Sim. E então... Eu anotei a mesma frase que tu. É preciso que o comprador te deseje primeiro a ti e depois ao whisky, percebes? Depois ao whisky. E é assim que nós vivemos. E isto não é muito diferente hoje em dia, e isso é que é assustador. Coisas que eu quero dizer só à solta. Eu não sabia o elenco, não conhecia o elenco deste filme, e de repente aparece-me o Rui de Carvalho. Um Rui de Carvalho que nos anos 70 já era velho, já era meio velho. Bem, tinha os seus 40, provavelmente. Mas se calhar na altura... 40, na altura... Porque ele está com... A sério? Está quase a fazer 100. Ele está quase com 100 anos. Isso foi há 60, mais ou menos. As pessoas pareciam bem mais velhas. E também aparece a Lia Gama, não sei se a apanharam, que é... Eu não apanhei, mas eu vi. Quem eu apanhei foi o Eusébio. Claro. Mas isso acho que é arquivo. Acho que é arquivo, não é? Está muito bem utilizado, por acaso. Sim, incrível. A Lia Gama era a senhora que trabalhava na loja de roupa. E a Lia Gama aparece aí e é fixe. Outras coisas que eu apontei, nada a ver. Mas amo que ela tivesse desenhado sardas postiças na cara, o que também... de certa forma é uma forma de dizer que pronto, é a constante performance da mulher e as máscaras que nós usamos todos os dias, mas também é uma coisa que as jovens hoje em dia fazem. E eu achei tão... Uau, outra vez, eu fiquei... Relatable. A história repete-se. A história é tudo... Isto é tudo um ciclo, vamos dar sempre ao mesmo sítio. O que é giro de se ver, mas é muito triste noutros aspectos. É interessante teres explicado o nome do filme, porque eu vi o filme sem ter percebido porque é que se chamava O Cerco. Estava sempre à espera do momento em que alguém ia dizer a expressão O Cerco, e nunca surgiu, por isso fiquei um bocado confuso. Eu gostei também bastante deste filme, ainda que não tanto como dos Verdes Anos, mas foi um filme muito interessante de ver porque eu já tinha ouvido falar dele por parte de outras pessoas mais velhas, mas nunca o tinha visto, e acho que não é um filme tão conhecido como Os Verdes Anos, ou como, possivelmente como alguns outros do novo cinema português. Ele se calhar
calhar também não vem numa fase inicial do novo cinema português, já estreou em 1970, não é? De certeza que com vários cortes também, mas é um filme ainda mais arrojado do que Os Verdes Anos, porque é um filme que, é isso, como a Margarida já tinha dito, é sobre a independência desta mulher que quer viver autonomamente e que está constantemente condicionada pelas visões que os outros homens têm sobre ela, e isto tanto no amor, nas relações amorosas, como na publicidade, porque toda a parte da publicidade é direcionada para o olhar que os homens têm sobre ela, que o fotógrafo tem sobre ela, que o público que vai ver aquelas fotografias também tem sobre ela. Por isso o consumismo acaba por usar as pessoas como objetos, é isso, como o whisky, como uma parte de uma marca, como um produto para vender. Nesse sentido é um filme muito interessante, porque eu acho que nenhum dos personagens deste filme é muito empático, são pessoas frias e distantes e moralmente muito ambíguas. Até a protagonista é um pouco, ainda que eu acho que o que a torna mais acessível a nós, enquanto espectadores, é o facto de nós a seguirmos como sendo a personagem mais perdida destas pessoas todas. Parece que ela nunca tem uma noção muito clara do que vai fazer, e o filme acompanha esse estilo de seguir uma personagem à deriva. O próprio filme parece quase improvisado em alguns momentos, até a nível de câmara. É um filme que eu acho que é muito atual nesse sentido, porque tem muita câmara à mão, que é algo que era muito pouco comum na altura e que os novos cinemas e nos vários países vieram a popularizar, que este filme usa até ao limite, e eu acho muito bem. Também tem alguns momentos com uma montagem muito dinâmica e outros com planos longos. Também acho que é algo característico destes novos cinemas e do novo cinema português também, nomeadamente uma cena com o fotógrafo no Parque Eduardo VII, que é muito ritmada ao som do obturador da câmara, que está muito, muito boa, deve ser a minha cena favorita do filme, e é simplesmente uma cena de uma sessão fotográfica. É um filme que vive muito também destes pequenos momentos que não contribuem para uma progressão narrativa, mas para uma estética do próprio estilo de vida destas pessoas. Acho que não é um filme que reflita tanto sobre dinâmicas de classe ou desigualdade social como Mudar de Vida ou como Os Verdes Anos, mas é um filme que é sobretudo muito arrojado pela maneira como encara a sexualidade de um ponto de vista feminino. Esta personagem relaciona-se com pelo menos 4 homens ao longo do filme, que é algo que na altura era muito censurável pela ditadura. Também em comparação com a novela Vague, que deve ter sido uma grande influência para o António da Cunha Teles, uma vez que o António da Cunha Teles trabalhou com o François Truffaut, e por isso deve ter importado muitas das ideias da novela Vague. Aliás, eu acho que este filme parece um filme de Truffaut, ou em alguns momentos um filme de Godard. É muito francês nesse sentido. Deixa-me, antes de passarmos para o Francisco, eu queria só dizer, porque o Miguel disse uma coisa interessante do facto dela se relacionar com 4 homens diferentes, e eu acho que isso também é quase uma consequência de ela ver, de ela se calhar se sentir validada ao ser desejada, porque que faz parte um bocado de ser mulher, já da forma como somos socializadas, mas ao mesmo tempo depois tem esta vertente da publicidade, em que a ideia é as pessoas têm que desejar um produto, e antes de desejarem esse produto têm de me desejar a mim. Então eu acho que ela também se envolve com tantos homens muito por causa deste pensamento de o desejo deles valida quase a minha existência. Pá, vocês passar para o Francisco não tem nada para dizer depois do que vocês disseram, né? Mas eu concordo com praticamente tudo o que vocês disseram. Este filme foca-se, para além desta crítica à sociedade de consumo, é o foco na condição feminina e como esta busca pela emancipação leva, como tu estavas a dizer, a que ela se sujeite a uma certa objetificação, tanto na publicidade, tanto nas relações que tem com outros homens. E acho que o filme, mais do que retratar o papel da mulher na sociedade, tenta mostrar o papel que as mulheres têm na sua própria individualidade, ou seja, parece que há ali uma desconexão dela mesma para com ela mesma, passa a redundância. Mais do que depois a big picture do que é o papel da mulher nesta sociedade machista, retrógrada e nojenta, que é a sociedade da ditadura. Relativamente à publicidade e à necessidade de, tal como vocês disseram, de primeiro as pessoas olham para ti e depois para o produto. Comparativamente com hoje em dia, acho que ainda existe uma vontade de ter caras bonitas nas publicidades, mas ainda assim há uma desconstrução disso e tem havido muitos progressos, tem existido muitos progressos nesse sentido. Mas
como eu referi, ainda, imagina, o Lourenço Ortigão é a cara do Pesca Nova para sempre, ou se tu tiveres uma carinha, nada contra o Lourenço Ortigão de todo, mas se tu tiveres uma cara bonita, tu consegues chegar a muitos sítios, isso não muda. Sim, e tu estavas a dizer que houve alguns progressos, mas eu por acaso acho que nesse sentido, o que se nota agora é que eu acho que também se estendeu um bocadinho o espectro do que era aceitável como uma beleza padrão. Mas eu acho que isso foi uma escolha conveniente também para acompanhar os tempos, para conseguir vender outro tipo de coisas. Eu acho que o problema continua a ser o mesmo nesses casos em que já há uma perspectiva, entre aspas, mais progressista, que eu acho que realmente no fundo não é uma tentativa de parecer progressista mais do que de ser. Acho que isso depois acaba por ter muitos outros problemas, porque a publicidade, e este filme reflete muito sobre a publicidade, tal como o John Berger, que é um grande intelectual e escritor, dá a entender, é uma maneira de fazer as pessoas pobres comprar tipos de vida que não conseguem ter. Sim, e o que tu disseste uma coisa muito interessante, que é o parecer ser, que é, hoje em dia as pessoas, mais do que tentar ser, antes as pessoas queriam ser, eu quero ser um escritor, eu quero ser uma modelo, quero ser não sei o quê. Depois tornou-se tão distante que é querer parecer ser. E já estamos numa fase hoje em dia que é o querer parecer ser já é totalmente diferente, porque já é completamente dentro da realidade virtual, em que não existe realidade. A pessoa, tu podes criar hoje em dia com uma inteligência artificial toda uma ficção que já nem é parecer ser, porque aquilo não é nada. Então pronto, já estou a divagar um pouco, também um pouco porque vocês me roubaram todas as palavras que eu tinha, porque eu ia dizer, e concordo totalmente, isto só me dava vibes de cinema francês e tipo e Godard, quem é o Godard à frente do António da Cunha Teles. Brincadeira. Mas pronto, gostei muito de ver o Eusébio, sou um benfiquista, portanto foi bom ver o Eusébio. No próximo filme também vamos abordar isto, mas antecipo um bocadinho, que é, estes filmes têm todos personagens femininas fortes e à procura de se emanciparem. Eu já agora concordo com isso, é uma coisa que eu também me esqueci de referir, mas também já tinha pensado que é isso, que todos estes filmes têm personagens femininas fortes e numa tentativa de se emanciparem. Especialmente no filme do qual eu agora vou falar, que é um filme do qual muita gente não deve ter ouvido falar, porque foi um filme proibido no Estado Novo e que só viria a estrear mais tarde, mas que ficou muito esquecido pelo tempo. Então eu teria muita escolha dentro do novo cinema português. Podia ter escolhido o Belarmino, do Fernando Lopes, ou podia ter escolhido o Domingo à Tarde, do António da Cunha Teles, mas em vez de escolher um dos mais icónicos, decidi escolher um dos menos icónicos no sentido de ser um dos menos conhecidos, ou um dos mais esquecidos, que se chama Sofia e a Educação Sexual, que foi filmado em 1973 por um realizador que é o Eduardo Geada, e foi um filme que surgiu num contexto interessante porque foi filmado com fundos que ele próprio angariou. E foi um filme que, mesmo dentro do novo cinema português, é um filme um pouco marginal, porque ao contrário dos outros, ou de muitos outros, foi feito fora do Centro Português de Cinema, que era o grupo que foi criado e no qual eram produzidos muitos dos filmes do novo cinema português, muitos dos filmes de António da Cunha Teles, por exemplo. Eu acho sobretudo muito interessante o facto de que este filme foi um filme que foi feito com plena noção de que seria proibido. É um filme que não passaria de maneira nenhuma na censura. Eu acho que se a censura fosse tentar cortar tudo o que havia de transgressivo neste filme, acho que cortava o filme inteiro na mesma, porque eu acho que todas as cenas deste filme são bastante transgressivas. Este é um filme sobre uma rapariga chamada Sofia, que volta da Suíça, de um colégio de freiras onde esteve a estudar, onde se viu aprisionada pelo seu pai, que enviou para lá desde cedo, e portanto, quando ela volta para Lisboa, aliás, para Cascais, que este filme passa-se em Cascais, quando ela volta para a casa do seu pai, um homem bastante rico, ela, através da nova mulher do pai, com quem ele não é casado, ela tem um despertar sexual tardio e esta mulher, a Laura, começa a introduzi-la num aspecto da sua vida que ela sempre tinha reprimido, que é a vida sexual. E através da Laura e de um outro homem muito questionável chamado Jorge, que é um professor universitário que tem uma relação um pouco estranha com as suas alunas, começa a viver de outra maneira. É um filme que é completamente avesso a tudo o que o Estado Novo defendia,
porque é um filme sobre uma tentativa de emancipação sexual de uma mulher, ou das mulheres no geral, dentro de uma sociedade repressiva católica, sendo que a Igreja Católica era o braço direito do Estado Novo, também repressiva devido à condição social que punha as mulheres sempre ao serviço dos homens, que era para isso que elas eram criadas, para servir os pais, os maridos, os filhos, e no meio disto há uma tentativa de libertação através da sexualidade que acaba por constituir em si também uma outra prisão, sendo que mesmo nesta tentativa de encontrar uma liberdade sexual, a Sofia, enquanto jovem, acaba por ser condicionada pela visão de um outro homem, que é o Jorge, que usa as mulheres para seu proveito como sendo uma forma de mercadoria, como sendo também um objeto. Também acho muito interessante o papel da Laura, enquanto uma mulher que consegue ascender socialmente, uma das poucas, e que aproveita essa maneira de ser vista pelos homens à sua volta para, construindo uma imagem sua, construindo uma mentira, uma máscara, conseguir viver melhor. E também essa vida dupla que ela leva também acaba por ser uma prisão para ela, porque ela acaba por perder a sua identidade no processo. Eu acho que este é mais um filme que ambiciona esta emancipação, esta liberdade. No fundo é um grito de liberdade num dos momentos mais sombrios da nossa história, pelo menos recente. Eu gostei do filme, gostei das temáticas, gostei dos personagens. Mesmo, ou seja, há personagens que são questionáveis moralmente, mas são personagens bem construídos na minha perspectiva. O Jorge é um porco. Se o outro era um incel, o Jorge é um ganda porcalhão. Acho que a Laura, no fundo, vou chamar-lhe assim, uma guia sexual para a Sofia. Não sei se isto se pode dizer bem assim, mas é uma referência, no fundo. A Sofia, no fundo, vê na Laura aquilo que um dia também gostava de ser, ou de conhecer. Lá está, uma grande coragem de fazer um filme assim, nesta altura, porque a Laura é uma senhora de si. Ela faz o que quer, dá-se com quem quer, relaciona-se com quem quer, a certo ponto, com certas limitações, certo, mas há ali uma certa liberdade que não existe na Sofia ou noutras mulheres. Eu não adoro narradores nos filmes, mas gostei da forma como os personagens se introduzem ao espectador. Há ali uma certa poesia no discurso, muitas vezes melancólica, mas a melancolia também tem direito à poesia. Eu anotei umas frases, acho que esta foi o Jorge a dizer: sinto crescer em mim o vazio, como se a vida se recusasse a mostrar-me o seu verdadeiro sentido. Eu acho... Spoiler, malta, a vida não tem sentido. Desculpem. Existencialismo aqui um bocadinho. Continuando, outra quote. Aqui é de uma conversa entre a Laura e o Jorge. Serão assim tão necessárias as palavras para explicar o desejo? Para mim as palavras também fazem parte do prazer, Laura. E a Laura responde: mas as coisas que se sentem às vezes não se entendem, Jorge. Eu adorei este filme, eu acho que foi dos meus favoritos, o meu favorito deste ciclo e dos meus favoritos no geral, dos que temos visto para o podcast. E surpreendentemente ou não tenho muito a dizer sobre ele. Eu estava a pensar exatamente nisso, tipo, eu não acredito que eu adorei este filme e não tenho muito a dizer. Assim. Não, sim, e eu estava a pensar, na frase da Laura, assim, que tu acabaste de dizer, de que às vezes o que tu sentes, tipo, não entendes. E é muito isso. E eu também estava a pensar que eu vou fazer uma mega tangente. Eu peço imensa desculpa. Nossa, não peças desculpa. Eu adoro a Jane Austen, ok? E eu estive a ver há pouco tempo uma série da BBC que se chama The Other Bennett Sister. Recomendo, by the way. Pronto. E eu estava a pensar, tipo, gosto bem da Jane Austen. E uma das minhas frases favoritas dela que está num livro dela, que é de uma personagem dela, que é uma declaração de amor, em que ele se vira, é do livro Emma. E o Mr. Knightley vira-se para a Emma e diz: Emma, eu não consigo fazer discursos. Se eu te amasse menos, talvez eu conseguisse falar mais sobre isso. E isto é a relação que eu tenho com tudo aquilo e com todas aquelas pessoas e todos os filmes e todos os livros que eu adoro, que é, eu não sei. Eu não sei. É só tipo, obrigado. Obrigada. Mas estava a ouvir falar sobre a Laura e é tão triste pensar que talvez a personagem da Laura seja o máximo que uma mulher conseguia ser livre naquela altura. Sim. E é Sim. tão triste. Era tudo o que eu conseguia pensar durante o filme. É tipo,
como é que é possível que isto é a definição de... E eu acho que o pai da Sofia lhe diz a certo ponto, tipo, estás aqui, és uma mulher livre, e ela, estás a gozar comigo? Sim. Como assim? Mulher E ela, livre em ela tem aquela comparação. frase de o que é ser uma mulher livre é estar sempre às tuas ordens, é aceitar as regras viciadas do teu jogo, o que é ser uma mulher livre. Incrível, incrível. Adorei o guião. E eu às vezes sou um bocadinho contra, não sou contra, mas não adoro guiões que são demasiado poéticos ou que onde as personagens dizem coisas que se calhar uma pessoa numa conversa normal não diria. E aqui eu acho que, ai, sei lá, coube tão bem. Está tudo, pronto, adorei. Eu por acaso não estava à espera que vocês gostassem tanto do filme como eu gostei. Aliás, eu achei que vocês não iam gostar do filme. Mas... Porque este filme, quando eu comecei a ver, eu senti uma coisa estranha, que era... O filme parece estar constantemente a um passo de se tornar num filme erótico, sem nunca se tornar. E eu acho que isso é muito bom, porque é isso, é um filme todo sobre a descoberta da sexualidade e sobre também os perigos que isso apresenta naquela sociedade e sobretudo sobre o controle dos corpos que havia na época. E o filme retrata isso de uma maneira muito revolucionária, eu acho. Eu diria mesmo que o Eduardo Giada, que é o realizador deste filme, que era um realizador que eu não conhecia até agora, tendo este filme em conta, eu acho que ele é um grande autor. Ainda só tendo visto este filme, porque eu acho que ele fez mesmo algo singular também. E conseguiu mesmo ter a coragem de abordar certos temas, sabendo da repressão política que ia ser alvo por essa coragem que teve. Aliás, há uma frase no filme que eu queria trazer para aqui, porque é uma frase que reflete completamente a situação em que este filme foi feita. É numa cena em que a Laura e a Sofia estão em casa do Jorge, a Sofia começa a remexer nas bobinas que ele tem e... Acho que isto não é muito spoiler. O Jorge filma alguns filmes questionáveis com as suas alunas, alguns filmes secretos que não podem ser vistos, e a Sofia pega numa destas bobinas e pergunta: posso ver este filme? Ele diz: não, esse não, se quiser escolha outro. E a Laura responde: é esse um dos seus segredos? Fazer filmes que não se podem ver? E este é um filme que não se pode ver, é um filme que foi feito com noção de que não seria visto. Mas muito meta. Um pouco... Exato, é muito meta cinematográfico. O próprio papel do Jorge é estranho porque é um papel muito disruptivo dentro desta lógica do Estado Novo, das aparências, do mundo das aparências, e no entanto revela uma camada que está por debaixo da superfície e que é horrível, que é uma camada suja, que não se mostra, mas que passa pelas vivências destes personagens todos. Até o pai da Sofia, que é um homem importante, um homem de negócios, com negócios em Angola. Pronto, Angola era parte do domínio colonial português. Até o pai dela, há uma certa cena, que não sei se vocês repararam, quando a Laura se vai deitar com ele, a Laura tem um chicote na mão. E nós não vemos o que acontece depois, só vemos um corte em que ela levanta o lençol da cama, mas ela tinha um chicote na mão, por isso até este homem, este ricalhaço, tem as suas taras sexuais. E o filme não nos mostra as cenas de sexo, mas dá a entender as coisas de uma maneira que é tão óbvia e tão forte, que eu acho que é como se estivesse misturado. Também há uma cena que eu acho super incrível que isto tenha sido feito durante o Estado Novo, em que eles estão numa discoteca, o Jorge, a Sofia e a Laura, e a certa altura a Laura diz que vai pagar e puxa o Jorge com ela para a casa de banho, ou pede ao Jorge para ir pagar e depois puxa-o com ela para a casa de banho, e vemos só um plano de uma mão a abrir uma barguilha de umas calças. E nós aí percebemos tudo, não é? Não precisamos de ver o que é que acontece a seguir. Claro, e ela ajudou a abrir a barguilha das calças. Estava muito bêbado. Foi só isso que aconteceu. E no meio disto tudo, uma coisa que eu me esqueci de referir, mas que eu acho que é super importante neste filme, é que este filme tem subtexto, e talvez não seja assim tão subtexto, uma relação sáfica, que é algo muito também revolucionário dentro do Estado Novo. Sim, eu ia perguntar, poderia entrar no nosso ciclo de cinema queer? Pois, se calhar até podia, sendo que é um filme queer, entre aspas, esquecido, mas realmente eu acho que é muito evidente na maneira como a Sofia está a descobrir o desejo através da Laura, certo. Em várias cenas, nomeadamente numa cena, que foi a primeira cena em que eu percebi isso, em que a Sofia pergunta à Laura o que é o desejo, e acho que a Laura responde esta frase: o desejo é um sentimento, uma espécie de dor, de raiva que nos devora por dentro, uma espécie de queimadura, uma vertigem, a tontura a nascer nos olhos, na boca, escaldante, lenta, sôfrega. O desejo é a razão da nossa existência. Por acaso não me lembro se esta frase é dita exatamente nesse momento, mas a seguir a isso há uma situação em que a Sofia está sentada e a Laura começa a demonstrar-lhe como é que um homem faria se a desejasse, e olha nos olhos e toca-lhe e começa a abrir-lhe a camisa ou camisola, não me lembro, e no final desse momento ela beija para demonstrar como é que seria um homem beijá-la. Entre vários outros momentos com toques entre elas. Também há muitas outras frases que eu adorei, tal como Margarida. Apesar de eu até gostar de um cinema mais artificial e mais poético, eu acho que este filme consegue mesmo usar isso de uma maneira muito, muito interessante, e há várias frases que eu anotei. Por exemplo, há um diálogo perto do início em que a Sofia, quando chega à casa, pergunta o que aconteceu à Emma. Olha, referência a Jane Austen.
que aconteceu a Emma, velha criada cá de casa? Morreu? E a Laura responde: não, estava muito, muito velha e doente, já não dava rendimento. O seu pai despediu-a. E isto é só uma das poucas frases que dá a entender a decadência da burguesia do Estado Novo. Aliás, uma coisa que eu descobri a ler um texto do Pedro Mexia sobre este filme é que o Eduardo Geada era um marxista e eu acho que ele tinha muito vivas estas ideias. Eu queria ainda referir esta frase de que o Pedro Mexia anotou no seu texto, uma frase do realizador, do Eduardo Geada, que é a seguinte: sabemos hoje que o desejo e a liberdade sexual são incompatíveis com a sociedade capitalista. Todo o prazer não canalizado através da ordem moral burguesa, monogamia, patriarcado, contraria a disciplina nervosa, horário, cadências necessárias aos hábitos do trabalho industrial mecanizado, reduzindo por conseguinte o grau máximo de exploração da força de trabalho dos assalariados por parte dos detentores dos meios de produção. Assim, nas sociedades em que impera o modo de produção capitalista, o corpo humano torna-se um mero instrumento de produção e de reprodução, a fim de que as relações sociais vigentes possam também reproduzir-se. Ou seja, isto tudo também explica esta visão sobre a própria sexualidade enquanto mercadoria, que é algo que está muito presente na figura do Jorge, que usa a pornografia, que é o que aquilo é, que ele próprio filma com as suas alunas como uma fantasia sexual para satisfazer os seus desejos. Aliás, há um momento nesta cena da discoteca em que a Laura pergunta ao Jorge: não achas que a realidade é muito melhor que a ilusão, Jorge? Não é a presença do corpo preferível à sua imagem? E o Jorge responde: o corpo é sempre mais importante. Se eu gosto de filmar as mulheres de quem gosto, é porque tenho talvez a sensação de as possuir de um modo diferente. Ou seja, no fundo é isto. É um filme sobre a maneira como as mulheres são possuídas quando são castradas pelos valores católicos, pela Igreja, pelo papel social que desempenham numa sociedade repressiva, e também quando se tentam emancipar através da sexualidade e acabam por ser vítimas dos olhos de outros homens. Portanto, três filmes sobre como os homens não prestam. A minha recomendação é aqui um amigo aqui do Miguel, que é do Jean-Luc Godard. Eu vou tentar dizer o nome em francês: À bout de souffle, ou Breathless. E é um grande filme e é uma das maiores referências da Nouvelle Vague. Eu ainda não vi tantos filmes como o Miguel viu do Godard, mas para mim é um dos meus favoritos. E pronto, e vão ver porque é um grande filme. O Francisco também ficou com a recomendação que eu ia dizer, por isso eu agora vou recomendar 2 outros filmes do Godard, um deles que pertence mesmo ao período da Nouvelle Vague e outro que ainda tem muitas características da mesma, mas que veio já numa fase tardia do movimento, ou já até fora do movimento. O primeiro é o Vivre sa vie, que é um filme do qual eu me lembrei simplesmente porque as duas das atrizes das quais falámos, a Isabel Ruth e a Maria Cabral, têm uma presença semelhante à da Ana Karina neste filme, no Vivre sa vie. Aliás, eu acho que o Cerco é quase um Vivre sa vie português. Ela tem praticamente o mesmo corte de cabelo. O outro filme do Godard que eu recomendo é o La Chinoise, que é um filme simplesmente para quem gosta de política. Eu acho que quem não gosta de política vai detestar este filme, porque é um filme sobre um grupo de jovens maoístas num apartamento a discutir sobre a política, sobre como podem mudar a realidade. Mas realmente é uma reflexão muito interessante sobre a política, sobre a juventude e sobre os dilemas desta geração que mais tarde vieram a viver o maio de 68, ou no nosso caso, o 25 de Abril. E para acabar, recomendo um livro muito difícil de encontrar, que se chama Portugal anos 60, Novo Cinema Português, que é um livro muito pequeno do Lauro António, um realizador português, do qual eu ainda não vi nada, infelizmente, mas que fala sobre vários filmes do novo cinema português, em que ele dá a sua perspectiva sobre cada um deles. Ele também apresenta estatísticas que demonstram como o cinema português estava numa situação precária. Olhem, a minha primeira recomendação é um bocado fora, mas foi um filme que eu me lembrei, que é um bom filme, por isso acho que as pessoas devem ver. Foi um filme que eu me lembrei a ver o Cerco, especificamente na cena do Parque Eduardo VII. Ela está a ser fotografada. Vocês já viram o Blow Up do Antonioni? Eu acho que não. Muito bom. Basicamente é sobre um fotógrafo que está num parque também a fotografar um casal e acaba por captar um crime, e então depois é ele a tentar descobrir através das fotos dele o que é que se passou ali. E pá, assim que eu vi a cena do fotógrafo no Parque Eduardo VII, eu lembrei-me deste filme. A minha outra recomendação mais séria não é tanto sobre o tema novo cinema português, é mais sobre os temas que tivemos, que todos estes filmes têm em comum. Um livro de poesia da Maria Teresa Horta, cujo título eu acho que
eu acho que o Francisco já disse neste episódio, portanto acho que é perfeito. Chama-se Minha Senhora de Mim e é sobre identidade feminina, é sobre desejo, é sobre sexualidade, é sobre Grande tudo. referência. É sobre... né? Deixem-me só ler-vos aqui um fun fact, que não vai ser fun, mas... Portanto, Minha Senhora de Mim é o 9º livro de poesia de Maria Teresa Horta, foi editado em abril de 1971 pela Dom Quixote, na coleção Cadernos de Poesia. A 3 de junho, no 3º de junho seguinte, a editora foi objeto de um auto de busca e apreensão da obra por parte da PIDE, operação que foi extensiva a todas as livrarias do país. A proprietária da editora, que na altura era a Senua Cassis, foi advertida por César Moreira Batista, subsecretário do Estado da Presidência do Conselho, então ocupada por Marcelo Caetano já, AKA de que a Dom Quixote... Portanto, a SNU foi advertida pelo este secretária de Estado de que a Dom Quixote seria encerrada caso voltasse a publicar qualquer obra de Maria Teresa Horta. Portanto, se querem uma melhor razão para lerem este livro, não têm. E chegamos assim ao fim de mais um episódio. Esperamos que tenham gostado da nossa conversa sobre o novo cinema português e que se sintam interessados em encontrar estes filmes e vê-los. E deixamos-vos assim com esta nota. Tchau! Tchau!